Bem-vinda. Bem-vinda. Tudo bem? Tudo. Isso aí. Andressa, se apresenta aí enquanto eu vou tentar ver se a gente consegue fazer alguma coisa pelo áudio. Eu sou a Andressa Bel, sou fonoaudióloga. E sou atriz também, né? O que causa um certo diferencial na minha atuação como fonoaudióloga hoje das turmas da Carla e das pessoas em geral que trabalham com ela, né? Que buscam esse aperfeiçoamento vocal. Confesso que eu tenho bastante saudade desse negócio de atuar, viu? Mas eu gosto. Mas eu tinha que arrumar tempo agora. Tempo é uma coisa que tá caro, que não tá dando para dar. Então não posso. Mas assim, dá uma coceira, assim, ver a galera no palco, ver o pessoal, né, atuando, ver os amigos de faculdade trabalhando aí, enfim. Mas a gente vai ficando feliz pelo outro, né? Eu me realizo bem no meu espaço aqui, no meu consultório, eu fico bem felizinha. Muita arte. Tem muita arte nesse corpinho. Olha, eu não... sozinho, sem a gente nem querer, quando você vê, saiu. Olha, a Nádia está dizendo que você gosta e é muito boa nisso. Bora, vamos falar então, vamos falar de voz. Andressa, meu assunto predileto é aquilo que a gente fala sempre, que é assim, esse pouco conhecimento que a maior parte das pessoas tem em si mesmo, e principalmente do que a sua voz comunica, né? Esse lugar é, tipo, unânime quase nas nossas turmas. Todo mundo tem uma impressão um pouco equivocada acerca da sua voz, né? Bastante. As pessoas não se conhecem. Elas não se conhecem nem no global. A voz, então, passa longe. Elas desconhecem a si mesmas, né? E aí, quando você fala de voz, você entra num campo basicamente assim, ponta do iceberg, né? Aí vem alguém para trabalhar e acha que o problema é só na voz. É impossível você trabalhar só a voz. Assim como na terapia em geral, você não tem como trabalhar só o problema, né? Você trabalha o ser humano. O problema ou a alteração, ou enfim, a patologia, vem junto com aquele ser humano. Então, a gente precisa trabalhar todo mundo, né? É um global. Vamos começar falando, então, um pouquinho também de saúde. Acho que foi agora que teve aí a semana em Portugal do rastreio da voz. Aqui uma semana de rastreio. As clínicas, os hospitais incentivam muito. Semana do rastreio, como a gente tem aí o outubro rosa, a gente teve agora, acho que foi maio ou junho, se eu não estou enganado. E aí você recebe um monte de e-mail recomendando que vá fazer um check-up, que vá dar uma olhadinha na voz. No Brasil, a gente tem feito isso, Andressa? A gente conscientiza? A gente tem uma semana da voz que o Conselho Regional propaga, né? Para a gente, para nós fonoaudiólogos, fazermos um trabalho, né? Conscientizar, fazer um barulho maior nos consultórios, né? Mas, assim, uma conscientização nesse nível, não temos. Se tivéssemos o mês da voz, como temos o do câncer de mama, ou de próstata, da depressão, enfim, que eu acho super importante, eu acho que teríamos menos questões, né? Engraçado que há pouco tempo eu estava fazendo uma pesquisa, né, de divulgação do trabalho da voz que eu tenho com uma rede social, e aí a quantidade de pessoas, de homens em geral, que procuraram para melhorar a voz, para ganhar credibilidade no trabalho. Eu achei bem interessante. Olha, vamos levantar essa bandeira aí, amiga. Vamos fazer a semana do rastreio da voz, o mês do rastreio da voz. Muitos homens, algumas mulheres se sentindo mal representada pela voz. A gente tem algumas na nossa turma da Alma Criativa, estão bem mal representadas pela própria voz.
E elas se escondem, né? Elas se colocam bem, elas se conformam. Fala lá, traduz. Bota a tecla SAP, vamos traduzir, porque a galera não tem noção do que é isso do ser mal representado pela sua própria voz. Não, você é muito mal representada. Por exemplo, ali a gente tem... Eu lembro de um exemplo muito bom. A menina é uma mulher bonita, né? Passa uma imagem ótima, tem uma boa capacidade, você vê a força que ela tem em cena. Mas na hora que ela começa a falar dela, ela se esconde. Se eu não procuro na turma, né? Porque ali pelo Zoom fica aquele monte de gente na tela. Se eu não procuro quem está falando, eu não sei quem é. Normalmente a pessoa que está falando, você olha de cara, né? Chama atenção, né? Olhar a pessoa e ver que ela está falando, né? Porque tem um corpo que, né, vem junto. Mas ela não. Ela está aqui. Aí quando ela fala, ela vai indo. Daqui a pouco ela some, não vê mais. Mas por quê? Aí eu fico, desafio, faz um texto de um tema totalmente diferente da que você está acostumado. Aí ela vai e tenta fazer, mas eu não sei como é que ela anda com você, né? Então, assim, eu preciso, de vez em quando, ter que alinhar com você algumas coisas, até para poder falar com ela de uma forma não direcionada, até porque eu não tenho como atenção a um por um, né? Mas de olhar para ela com um olho, assim, ela precisa de um olhar diferente. Ela precisa de uma tacada do tipo, o que está te faltando na vida? O que você está precisando na sua vida para você ganhar a autoestima que você precisa e que você merece? Porque está faltando. E ali, Carla, o buraco é bem baixo, porque ali a gente está falando de uma representatividade, ali a gente está falando de uma etnia, ali a gente está falando de, sabe, de uma série de fatores que a gente tem que levar em consideração. A gente tem que trabalhar essa pessoa. A gente precisa mexer nela, a gente precisa mexer no volume dela para dar a ela força, para dar a ela prazer em falar, prazer em se representar. Falar é muito difícil. Ontem, eu não estou falando pra caramba hoje. Ontem eu fiz uns posts no meu Instagram falando sobre violência, enfim, violência de todas as formas. E aí as pessoas se acostumam muito a ouvir e não replicar, sabe? Elas se acostumam muito a ouvir as opiniões e fazer daquelas opiniões ouvidas as próprias. Elas não costumam bater de frente com aquilo que basicamente já é formado numa sociedade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque quando a gente cria a voz para falar o que a gente pensa de verdade, a gente dá a nós valor, autoestima, a gente faz com que a personalidade apareça, cresça, enfim, tem uma série de questões que a gente precisa valorizar. Com certeza. E depois tem uma questão que para o artista, para o ator é muito importante. Eu brinco sempre que um ator não precisa propriamente ser uma pessoa desinibida, né? Ser o palhacito de plantão. Não. Mas não pode ser uma pessoa que pede licença para existir, entre aspas, antes que me joguem pedras, né? Esse empoderamento, que eu acho que é um empoderamento quando você já sabe, tem essa maturidade do que você quer comunicar como artista, do que você quer partilhar, da diferença que a sua arte faz. Você pode até não se achar uma pessoa incrível, mas como artista, se você não conhece o seu valor e você está nesse lugar também, nesse casulo, é super complicado. Não termina de brilhar, né, Andressa? Na verdade, a pessoa desaparece, você tem que ficar ali buscando. Procurando. O mercado não está com essa disponibilidade para ficar procurando. Então, se você sabe que está dentro do casulo, filho, está na hora de virar borboleta. Funcionar. Porque todo mundo tem alguma coisa para ser dito. Todo mundo. Todo mundo. E eu acho que o maior aprendizado do ser humano é saber ouvir para poder engrandecer, poder crescer. Eu jamais levo da minha... Tem um livro, olha, tem um livro para partilhar contigo, não sei se você sabe, o Vitor Brenão, entendeu? A aula de storytelling, e que é a arte de ouvir, eu acho. Você conhece esse? Pronto. A arte, o ouvir, é isso aí, é uma arte, porque você não é só ouvir, é ouvir, pegar alguma coisa e trazer para você. Ouvir, pegar um tijolinho, colocar junto com o seu, colocar a massa no meio, pegar outro tijolinho, colocar em cima do seu, botar uma massa no meio, e assim você vai construindo outro você, porque você precisa mudar, todo mundo precisa mudar para o lugar que nós habitamos, a gente precisa ser
modificável, né? Se a gente for rígido, a gente não vai a lugar nenhum. A gente precisa ouvir o outro para crescer e ouvir o outro para respeitar, né? Porque a empatia é uma coisa bem difícil hoje em dia na humanidade, né? Então, se você ouvir, já vai ser o suficiente para você aprender a viver melhor, aprender a respeitar. É o primeiro passo para o respeito acontecer, quando você se coloca no lugar do outro. Quando você fala, poxa, realmente, essa dor não é minha, mas eu acho que se eu fosse aquela pessoa, eu realmente também ia ter dificuldade. Então, assim, tem uma frase que eu amo, eu acho que é do Jung, que ele fala, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar um outro ser humano, seja apenas um outro ser humano. Então, assim, eu faço todo dia esse exercício de não ser uma terapeuta, de não ser uma pessoa com pós-graduação e tal, e com especialização, blá, 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 um monte de papel, sabe? Se eu não tiver um mínimo de humanidade, eu não vou conseguir alcançar as pessoas, sabe? Então, assim, títulos não fazem seres humanos. Seres humanos se transformam em pessoas, em títulos, talvez. E qual o maior desafio de trabalhar com um ator? Com o ator? Com o ator. Primeiro lidar com a necessidade que eles têm de achar que vão dar certo e vão ser brilhantes, os expoentes da dramaturgia, né? Eles fazem o caminho inverso, né? Todos eles querem ficar famosos e depois eles vão procurando diminuir, né? Eles vão pelo caminho contrário. Assim como eles devem te procurar por achar que você nasceu lá, né? Você nasceu aqui. Aí você de paraquedas. Não, o caminho é muito diferente. É você se conhecer, você buscar ser uma outra pessoa, sabe? O que eu sou de terapeuta, eu devo 80% da minha faculdade de teatro, porque foi lá que eu aprendi a fazer o outro de laboratório. Quando a gente enxerga o outro, quando a gente tira do outro um proveito para a gente consegue ser muito melhor. E trabalhar com ator para voz, assim, não vou generalizar, senão alguns vão me matar, mas a falta de compromisso com a profissão. Então vou falar disso um pouquinho. Uma coisa que me chamou muita atenção aqui, eu acompanho esse movimento do rastreio da saúde da voz aqui, porque quem ajuda a impulsionar essa campanha é a GDA, que é a entidade que em Portugal gere os direitos de propriedade intelectual de músicos, atores e bailarinos, junto com o Ministério da Saúde. E aí, de repente, vão juntando uns outros hospitais e vão dinamizando a campanha. Eu vivenciei muito de perto atores que não tinham formação, atores que surgiram mesmo fazendo televisão, essa safra, principalmente, que começa muito jovem, nos programas como Malhação da Vida e por aí fora, que tem técnica nenhuma, não é? Que normalmente vão ter, sim, algumas cenas ou muitas cenas de emoção. Chorar muito em cena, por exemplo, puxar demasiado pela garganta, gritar muito, nas cenas para adolescentes, e principalmente no Brasil, que a gente tem essa coisa mais latina, e que resolve na garganta. Cara, fazer uma cena por dia é uma coisa. Gravar 14 horas por dia é outra completamente diferente. Dependendo do registro aí, e aqui sem R, de profissional, de personagem que você pega, é pesado e com uma forte possibilidade de você desenvolver um problema, não é? Porque você não... Um calo vocal você não deve... Você pode fazer do dia para a noite, você já falou isso lá nas nossas... Arrebentar uma prega, como é que é? O que a gente pode danificar? Um pólipo. Um pólipo. Num choro, num grito. Num grito, num único grito. Um pólipo num único grito. E eu acho que as pessoas não têm noção do que isso pode representar na vida delas. Nenhuma. E na carreira. Não é? É porque aí quando dá o problema, aí eles procuram, entendeu? Aí quando a fonoaudiologia aqui no Brasil se situa muito nisso. Eu tenho uma excelente fonoaudióloga. Aliás, talvez a única artista aqui no país que dê o valor real
uma autóloga tenha sido, hoje já tem outros, mas tenha sido a Ivete Sangalo, que ela foi a que mais valorizou a fonoaudióloga dela desde o início. Se eu não me engano, a Janaína está com ela há muito tempo. Mas se eu não me engano, não, está há muito tempo, mas começou com ela. Então, assim, a Ivete valorizou muito esse trabalho. Muito. Então, assim, isso fez com que tenha um movimento dos outros, porque foi a Ivete Sangalo, né? Então, tem muito isso também. Lógico que hoje a gente já percebe que o trabalho tem uma importância grande. Você já vê atores, cantores falando muito sobre isso. Mas ator, você vê poucos ainda. Não é cultural. Não é cultural. E dependendo da escola por onde você passa, você não tem nem contato com essa urgência, né? Quer dizer, o tempo que eu tive na Cal, eu sempre tive aula de voz. No Artes Cênicas, o Antônio tinha aula de voz também, né? Era a Marli, estava à frente, mas não é frequente, não é em todo curso que você encontra. E eu não consigo pensar, né? Quando a gente pensou o nosso curso, quando a gente lançou o Alma Criativa, como não ter voz para o ator, não é? Não vou nem falar de personagem, vou falar antes da pessoa. Do você cuidar da sua voz, como você cuida do seu corpo, como o trabalho de preparação corporal é super importante, o cuidado com a voz, né, o mínimo que vocês precisam saber, assim, desde alimentos que podem prejudicar, coisas que você não deve consumir antes de fazer uma sessão muito longa de locução, de dublagem, ou de um espetáculo, né, o tipo de coisa que você pode ingerir ou não, quais são os alimentos que deixam a nossa garganta mais difícil de trabalhar ou menos propensa a trabalhar. Diz aí, Andressa. Para a galera que fala o dia inteiro, que nem eu. Ainda bem que eu bebo muita água. Primeiro, a gente precisa mudar essa questão desses hábitos nocivos, né? Porque não é obrigatório nascer sabendo, né? A gente precisa aprender. Mas também tem que ter interesse, né? A gente não pode achar que é tudo bom, tudo ótimo, porque não é. Né? Então, assim, para pessoas que têm um trabalho de excesso de uso vocal, né? Uma quantidade de voz a ser utilizada durante o dia muito intensa. Em primeiro lugar, água, né? A gente precisa, e aí eu faço minha culpa, porque isso é muito difícil, a gente beber água, a não ser quem gosta muito, né? Eu bebo porque, assim, aqui no consultório eu consigo, porque a garrafa fica na minha frente e porque eu vou falando e vou bebendo, né? Ainda mais hoje com a quantidade de atendimento online, se a gente não parar para beber, dá-nos, né? Mas água é extremamente necessário. Num trabalho profissional, evitar a ingesta de leite, de chocolate, de alimentos que possam deixar o excesso... Café também, né? Café também, café. É verdade, assim, nada em excesso, né? O que prejudica? É o excesso, né? Então, assim, café ruim, o café ele dá uma ressecada, mas um café não vai ressecar, entendeu? Então, tenta no dia que você estiver trabalhando, já com essa metida no óculos, eu já vi que você bebe 30 por dia, né? Então, assim... Se eu estiver trabalhando, eu bebo 35. Então, eu sei como é que é. Eu só não bebo mais porque eu ainda não estou com minha cafeteira na sala. Porque quando eu tiver, eu vou virar a maníaca do café. Então, vai ficar complicado. Então, assim, o café, o leite, o chocolate, são alimentos que deixam a saliva mais espessa, que fazem com que a gente pigarreie com mais facilidade. Então, se você já passa o dia inteiro, sente a boca ressecada e por hora, vez ou outra, você faz... É sinal de que você está com a garganta desidratada, é sinal de que você está fazendo a ingesta de algum alimento que esteja te causando desconforto. Dizem também que... Vão falar, né? Eu sei que sim. Mas a alimentação pode atrapalhar, sim. Se você, por exemplo, tem facilidade para ter refluxo gastroesofágico, né? Aqueles refluxos que você tem, que você sente que queima a garganta, né? Aquilo, na verdade, é o ácido estomacal retornando, que pode, sim, prejudicar a prega vocal num processo maior, né, de tempo. Então, se você vem tendo esse tipo de refluxo, isso sim, a longo prazo pode começar a prejudicar a sua prega vocal. Então, tudo é observação. Então, se você sabe, por exemplo, comer feijão num dia vai te prejudicar, você tem que começar a diminuir isso, pelo menos no prazo que você estiver trabalhando, precisando da sua voz profissionalmente, entendeu?
Então, assim, tudo vai ser de acordo com a sua disciplina. Vai ter que aprender a lidar, o que pode, o que não pode. Ah, pois é, disciplina é outra coisa, né, que a gente aborda muito no curso. Assim, ator tem que ter rotina, gente. Não é profissão para quem não gosta de trabalhar. Tem que ter algum dinheiro para investir na carreira. Fono é uma das coisas que você vai ter que fazer. Sim, fono, boas fotos, vai ter que estudar. Mas pronto, tem que ter uma rotina também. E se ainda não está dando para fazer, investir financeiramente nisso, invista tempo, tem tanta técnica disponível, né? Mas o cuidado da voz diário, desde o que você ingere, mas de alguma prática, de ter uma rotina, né? Para manter a nossa higiene vocal, junto com poucos selecionados exercícios de voz que você possa fazer diariamente, que te deixem com uma prontidão muscular vocal para você falar melhor e se posicionar melhor, sem precisar fazer nenhum recurso, sem precisar sobrecarregar essa voz, sem precisar, enfim, se machucar. Sem precisar se machucar. Os exercícios a gente só vai dizer no final. A Nádia Amaral está dizendo que, como péssima atriz, ela se tornou uma ótima advogada. Não, olha, eu não conheço o seu trabalho, Nádia. Eu acho que não, pelo menos não estou ligando o nome à pessoa, mas não é o caso da Andressa, porque ela era uma ótima atriz. Ela, na verdade, estava cansada de não ganhar dinheiro, então ela resolveu ser doutora, que eu acho que foi muito bem. A Nádia fez teatro comigo lá atrás. Na verdade, a Nádia é mais nova que eu. Então, assim, ela na época tinha outras pretensões, né? Eu saí de cena mais cedo do que ela. Ela continuou. A Nádia tinha uma prontidão, como é que chama? Esqueci a palavra agora. Ela tinha uma naturalidade, uma espontaneidade muito boa. Se fosse bem trabalhada hoje, ela ia dar muito bem, muito certo. Mas ela se tornou uma boa advogada, tá? Ó, já foi. E é bom que ela encena também, né? Porque advogado precisa encenar. Então... Pois é. E depois eu não gosto... Olha, assim, eu não gosto dessa comparação. Porque várias vezes já me disseram, você dava uma boa advogada. Você diz o quê? Eu acho você muito bem. Nádia, isso foi contigo. Estou dizendo que os advogados são mentirosos. Não, eu não partilho dessa opinião. E acho que seria uma péssima advogada. Não, me matar. Não. Olha, ela está gargalhando aqui. Gente, mas tem um outro tema que me interessa muito, e que não é exatamente o lugar do sotaque. Os atores se queixam muito de ficarem rotulados e de chamarem sempre para as mesmas coisas, e a gente sabe que tem um combo, né? Tem um pacote que faz esse fenômeno do você ser chamado sempre para os mesmos personagens, tem um motivo, né? As pessoas estão enxergando isso mais facilmente em você, elas compram mais essa proposta. Enfim, como que você reverte, isso é assunto de outra live. Mas como você reverte isso em termos de estratégia. Mas eu acho que na live da Andressa a gente pode falar como que a voz pode te ajudar a ampliar, né, o leque de personagens que as pessoas enxergam em você. Porque se a voz, ao mesmo tempo, ela traduz tanto da nossa personalidade, quais são aqui os pequenos truques e o quanto dessa minha autoconsciência é importante, quais são esses ajustes que eu posso fazer para também chegar não só pelo visual, mas pelo ouvido de forma diferente, né, Andressa? Dá para fazer ajustes na voz? Dá para tirar a voz de outro lugar que não da boca? Dá. Porque a voz não é produzida porque ela não vem da boca, né? Ela vai me responder isso. Porque a voz não é produzida na boca, porque a voz é produzida por impulso vocal, por força atrás do diafragma. Ela é impulsionada pelo diafragma, passando pela laringe, e aí se transformando em voz a partir da prega vocal e ressoando nas caixas de ressonância que a gente tem no corpo, que são cabeça, olhos, orelhas, ouvidos, nariz e boca. Então, assim, a gente tem muita coisa aí para chegar para virar voz. Então, assim, quais são os ajustes necessários para modificar uma voz? Um monte. Primeiro, o corpo inteiro. Um paciente de voz chegou no consultório andando, pisando muito torto com o pé direito. E o pé esquerdo ok, normal. Ao sentar, ele se posicionava com a perna sempre à direita na frente.
quando eu prestava atenção que quando ele cruzava as pernas, a perna direita dele permanecia em formato aquele pé de bailarina, sabe? Uhum. Então, assim, quando ele começou a andar, eu comecei a fazer exercícios vocais nele, que ele tinha que andar falando. E aí, toda vez que ele andava, ele se jogava para o lado direito e tendia a puxar a boca para o lado direito. Olha toda só. vez que falava. Então, assim, se eu não observasse esse pé torto quando ele entrou na sala a primeira vez, eu não ia conseguir descobrir que ele tinha algumas alterações corporais que nem ele observou, que se eu não fosse meus espelhos, ele não tinha conseguido ver também, que ele estava se jogando todo e fazendo uma força muito grande do lado direito. É óbvio que eu mandei ele fazer outras avaliações. Ele foi em um fisioterapeuta, ele foi até no neurologista, ele foi para saber se estava tudo bem, né? Para saber se não tinha tido nenhum tipo de AVC que tivesse deixado uma marca naquele lado direito. Enfim, tem uma série de coisas que você não pode deixar passar. E aí, tudo bem, ele não tinha nada, nem nos exames de fisioterápicos, nem nos neurológicos, enfim, então tudo bem. E aí a gente foi trabalhar. E aí, até hoje, quando a gente se encontra, ele fala que, de fato, se eu não tivesse ajustado aquilo, ele jamais teria conseguido ampliar a potência vocal que ele tinha. Porque a voz dele ficava tão restrita à muscular, à parte muscular, que ele tensionava todo um lado direito para falar. Então, a força dele não vinha. Quando ele descobriu, e aí foi muito fácil, porque o diafragma está centralizado, né? Não está de lado nenhum, né? Não está do lado esquerdo nem do lado direito. Então, quando eu comecei a trabalhar a força dele na barriga, e fazer com que ele jogasse esse ar para fora de forma ampla, a gente começou a trabalhar toda a força que ele tinha. E ele descobriu que a força vocal dele vinha de dentro dele, não precisava de nenhuma tensão. É a mesma tensão que tem quando a gente pede para começar a aula de voz, que a gente fala, gente, respira. Aí eu olho daqui, o zoom, tá todo mundo assim. Eu queria entender por que o ombro mexe, né? Porque o ar não passa pelo ombro. Mas é uma tensão natural do ser humano, todos nós fazemos isso, né? Então, a gente precisa se policiar para trabalhar isso. A emissão da voz, ela é tão natural e tão fácil que a gente é que tensiona ela, a gente é que fecha ela, a gente é que trava ela, a gente é que joga emoção em cima dela, a gente é que deixa as coisas mais difíceis. E aí a gente tem realmente um problema acontecendo lá na frente. E tem desafios, né? Eu lembro, assim, do quão desafiante era a emissão de sons, ainda antes da palavra, quando a gente, nas nossas aulas, treina a emissão de som, né? Você simplesmente soltar som, deixar emitir sons. O quanto isso, para algumas pessoas, é extremamente desconfortável. E quanto isso vai também desbloqueando coisas aqui dentro. Antes de eu vir... Uma criança e pedir para ela, imita um cavalo para mim, ela vai fazer... Ela vai se soltar, vai fazer um corpo de cavalo, né? Agora, pede para um adulto imitar um cavalo. No máximo, ele vai chegar para você e falar assim, pocotó. Entendeu? Não é por aí. É muito grande, é um movimento, é um soltar. Eu mando umas pessoas vibrarem os lábios e você viu a última aula. Tinha uns 3 ou 4 que não sabiam vibrar lábio. Fazer isso aqui, ó. Relaxar. Eu tenho a sua ficha de exercícios que aqueles que estou autorizada aplico e vejo que para muita gente realmente é muito desconfortável, né? A emissão do som. Também, Carla, que passa pelo estético. Uhum. Fica feio. Entendeu? Ninguém quer ficar feio. Eles ficam extremamente desconfortáveis com aquela lista de 12 exercícios que eu tenho aqui. Todo mundo fica feio. Eu falo, gente, vocês não vão ficar bonitos. Eu aviso, você não vai ficar bonito. Quer que eu desligue a câmera? Mas faz aí desse lado só para a gente saber se... Porque realmente, quando eles têm que se ver, então, aí que eles ficam mais desconfortáveis ainda. Mas importantíssimo, importantíssimo ter uma rotina, né, de exercícios, treinar. Aqui em Portugal, eu trabalho muito com eles, porque eu acredito, sinceramente, que ao articular um pouquinho mais, não é tão complicado entender o português de Portugal como as pessoas acham que é. Eu vejo muito as pessoas dizerem, mas nossa, eu que é espanhol, né?
o brasileiro normalmente não consegue entender o sotaque do português. E se for ainda mais para o norte, mais fechado, você que tem um puta de um ouvido, a galera que você pegou o norte, você pegou o pessoal da Madeira, você já pegou o Algarve, você já pegou Portugal de norte a sul comigo. E o quanto, às vezes, é difícil. Mas se articular, melhor. Chega lá. E é importante, porque a gente hoje está falando de um produto que não é um produto que pode ser 100% português, mas nenhum produto é mais só para Portugal. Hoje a gente tem uma coisa que é para o mundo, né? Que é globalizada. Hoje nada vai ficar só dentro de um canal, só dentro de uma emissora. Então, a minha dica para os atores portugueses, e pelo menos a maior parte dos que me procuraram sonham em desbravar o mercado no Brasil, em conquistar uma oportunidade, primeira coisa é se façam entender, né? E as plataformas, as redes sociais são um excelente espaço para isso, e você não precisa abrir mão do seu sotaque, você pode ter o seu sotaque, mas você pode achar uma forma de falar mais clara para os outros, né? E muita gente essa não está no nosso grupo, Andressa, do Alma Criativa, mas no outro dia ouvi uma pessoa e lembrei muito de você, que ela dizia assim, poxa, mas eu perco tanto em cena, eu faço sempre tanto esforço para não denunciar o meu sotaque, que eu sinto que às vezes eu não estou na cena porque eu estou mais preocupada com isso, né? E que acha uma besteira ter esse rótulo e ter essa restrição do mercado por causa do sotaque dela ser mais saliente. E isso é complicado, né? Porque o ator depois não pode expressar essa espontaneidade que você estava falando da Nádia, que acabou de dizer aqui também, que ela conheceu alguns juízes que tiram a voz, sabe Deus de onde, que não é da boca, né, Nádia? Mas eu super entendo, porque a gente topa não só o sotaque, quando a gente vê lá no nosso grupo, quando eles vêm fazer as atuações em inglês, ou em italiano, ou em espanhol, que não é a língua mãe, como a voz vem de outro lugar, não é? Como tem aqui também um lugar fixado na nossa cabecinha, que sai esse... Nas nossas turmas, eu só me lembro de ter visto 2 que fazem bem isso. A Georgia faz muito bem os dois, as línguas, né? Ela se coloca muito bem nas duas. Quem mais fez outro o Thiago, que faz em francês e... mas o Thiago, ele tá francesando o português já, né? Então, a gente precisa alinhar ele. Mas se alinhar ele agora, fatalmente ele vai... Mas ele não perdeu o ouvido. O caso do Thiago é ótimo, porque ele não perdeu o ouvido. E a Georgia veio, né, ela cresceu lá, mas foi para o Brasil, então está limpando. Ela tem ali... Perfeito. Mas eu acho que é mais quem tem o apego. Eu acho que eles são abertos a querer. O Thiago a falar o francês perfeitamente e falar o português do Brasil, e a Georgia o italiano, o inglês, que ela fala fluente também, e o português. Sim. Mas o problema é quando eu não quero perder o meu sotaque, porque o meu sotaque diz alguma coisa sobre a minha identidade, eu estou muito apegada a ele, eu tenho medo de me desintegrar se eu neutralizar esse sotaque, né? Então, eu lembrei de você, porque isso é uma dificuldade, às vezes, é um trabalho bem profundo de identidade através da voz. É um trabalho de identidade, mas você não vai esquecer, o que é seu, que é a sua essência, você não vai esquecer, não tem como. Até se você estiver no meio de pessoas que falem assim, então volte para sua terra, né, e fique lá um tempo, você automaticamente vai ligar o automático de novo e vai voltar à sua fala. Mas depois você sabe também onde desliga. O grande barato de você ter a técnica é que você vai saber onde é o botão. Com certeza. Com certeza. Eu acabei de preparar uma atriz portuguesa para fazer um filme francês, que ela foi fazer uma brasileira no Marrocos. E eu falei, gente, você tá com um desafio porque não tem um brasileiro na equipe, só ela falando brasileiro,
como não voltar, né? O trabalho que a gente fez para ela ir embora com aquilo e não se perder na contracena, porque não tinha mais ninguém na equipe para ela falar brasileiro. O ouvido tem que ter um baita ouvido, né? Uma excelente prontidão para não se perder, senão... E o sotaque que eles fazem com mais facilidade, não sei se tem a ver com a importação da nossa música, é o do Nordeste. Eles cantam um pouquinho, cantando eles conseguem fazer o sotaque do nordestino com muito mais facilidade do que o do Sudeste, por exemplo. Não é ruim, porque o sotaque do Nordeste, ele abre muito a boca, o que é muito bom. Depois, para você limpar, é mais fácil. Olha aí, super dica da Andressa para você que quer entrar no mercado brasileiro, aprende português do Nordeste, que depois vai ser facinho limpar. Calma, porque dependendo da região, você não vai sair de lá falando outra língua, né? Outro dialeto, você não consegue entender o que eles estão falando. Não vão ter acesso a esse dialeto. A abertura de boca é sensacional. Diferente de um sulista, por exemplo. Completamente. Para você ver que a voz está diretamente proporcional à ambientação climática do lugar. Pois é verdade. Os europeus tendem a ser muito mais calados e fechados, enfim. Então, aqui, dica para o ator: não devo procurar um fonoterapeuta só quando tiver um problema vocal. Por favor. Né? Procure antes, vai ter um desafio, pegou um primeiro personagem, vai gravar bastante. Se não for gravar bastante, convém fazer assim, um pack, one shot, um treino. É da escola da minha filha. Oi. Eu vou te botar mutada. Oi. Diga. Então, vai fazendo, vai investindo em alguns momentos com uma fono, para você conhecer, né, o seu registro focal, o que a sua voz fala sobre você, para quando você for desbravando aí, ganhando personagens, você também ter essa carta na manga para compor personagens aí mais descolados da sua identidade. Portanto, uma rotina, né, importantíssima, uma rotina para a sua saúde. Então, você vocal. Tem a Livium aí? Acho que a filhinha da Andressa tá com dor e a gente também já tá caminhando para o final. Deixa eu ver se eu queria falar mais alguma coisa com vocês. É isso, gente. Pensar aqui. Bom. O filho tem que atender. Não tem problema. Tá tudo bem? Alívio para cólica? Não, ela não tá com febre, ela tá febril. Tá com umas aftazinhas aqui assim, enfim. Então tem que olhar. Bom, então, procurar um profissional muito antes de um problema surgir. Por favor. Aprender a conhecer a sua voz é um investimento para a vida, gente. Você passa por um processo com uma fonoterapeuta como a Andressa, você vai levar ferramentas para a sua vida e depois você pode fazer um trabalho de manutenção, né? Essas ferramentas ficam aí na caixinha do ator, mas não ficam na caixinha não, é para praticar todo dia. Amiga, quer partilhar um exercício ou alguma dica assim para a gente encerrar? Olha, eu gosto de trabalhar, de passar sempre 2 exercícios que são cruciais. Na verdade, 2 que são orgulho, né? Porque você falar em respirar muito bem, né? De sempre prestar atenção na sua respiração. E aí, tem gente que já chega e fala assim, eu tô com muita dificuldade em respirar plenamente. Eu sinto que o ar não entra, né? Isso é muito comum hoje em dia, depois dessa pandemia. As pessoas estão muito... o medo tomou conta do corpo, né? Então, o corpo das pessoas está muito travado. Então, as pessoas sentem que estão respirando curto, estão respirando diminuído, estão com um pouco de dificuldade para falar, estão com uma falta de ar natural. Então, assim, eu aconselho sempre, se vocês não têm a prática, se vocês tiverem a oportunidade, façam yoga.
procurem uma yoga. Não para aprender a meditar de cara, acho que a meditação vai fazer parte do processo, mas a respirar e a se entender com o próprio corpo com muita facilidade. E ali, a partir da respiração plena, é conseguir respirar bem, soltar o ar, e soltar o ar com muita tranquilidade. E aí vibrar, tanto lábio quanto língua, né? Fazer o... Respirar e soltar vibrando. Respirar e soltar vibrando. Só de fazer isso, a gente já dá à prega vocal uma massagem. A gente faz uma massagem nela. E deixa ela preparada para grandes dias, de grandes quantidades de fala, né? O sopro também é muito bom para massagear a prega vocal. Quando você faz... Você está massageando as pregas vocais, está deixando elas relaxadas. A ingestão de água é necessária. E eu gosto muito de usar o humming, que é aquela voz que a gente usa nas meditações também, que a gente faz. Isso dá uma potência vocal enlouquecida, porque você ganha uma capacidade de se ouvir enorme. Quando você faz essa vibração, você não só vibra essa região, mas você começa a sentir o seu corpo inteiro vibrar, o rosto começa a vibrar, o nariz, tudo começa a dar uma coceirinha, porque parece que tudo está vibrando, né? Então, é um excelente exercício para você colocar a sua voz, né? E sempre estar preocupado em colocá-la de verdade. Falar, colocando. Falar, com uma intenção. Intenção, não é falar por falar, não é falar aposturado. Postura primeiro, arruma, né? Eu, antes de fazer alguma coisa, alguma atividade online, eu sempre dou uma aquecida na face, dou uma mastigadinha, faço. Para quê? Para a gente abrir bem a boca, para a gente se fazer entender, para a gente ter essa face falando junto com a gente. Ah, pois é, importantíssimo, né? Ainda mais agora, nessa onda de preenchimentos, botoxes, e que paralisa tudo, e como a boca vai ficando preguiçosa para falar. Sim. Não passa nem aire. Não, e aí cada dia menos entendível, né? Cada dia menos entendido. Fala para dentro. Meu primo conversando com o meu umbigo. Meu primo, ele fez essa especialização aí nessa harmonização. Harmonização facial. Que você tem que fazer suas rugas, isso aqui. Eu falei, deixa minhas rugas quietas, deixa minhas dobras, porque eu tô velha mesmo, eu já sei. E assim, se eu tirar minhas ruguinhas, como é que eu vou rir? Eu não sou anti-botox, atenção, adoro os dermatologistas, mas eu acho que tem que ser uma coisa com moderação, porque a nossa expressão fala, né? Eu gosto daquela ideia de um botox preventivo, para a gente não entrar na faca cedo, né? Por exemplo, pálpebras, coisas que realmente vão prejudicando depois a saúde, mas nada que vá comprometer a expressão. Porque depois isso vai colocando também a nossa atuação num lugar muito estranho, né? De que a tua face não expressa a sua emoção. Tá todo mundo igual. E depois ninguém sente nada. Porque é uma coisa que a gente não se pergunta muito, né? O que a gente está sentindo? Não, porque você está sentindo isso mesmo que você não está expressando. Porque normalmente a pessoa não está expressando aquilo que ela está sentindo. É isso. Ela acha que ela está expressando aquilo que ela está sentindo. Ou ela está em alta expressão do sentimento, né, completamente fora da casinha, ou ela está em déficit de expressão, normalmente por ter essa baixa consciência do que sente. E aí também nessa hora dessa linguagem mais do audiovisual, em que as pessoas estão muito preocupadas com a estética, com a beleza e isso tudo, vai tendo um rosto que não expressa nada. Exatamente. Né? Tô sempre com a mesma cara, sempre no mesmo tom. Que eu sei lá de onde veio. Faz isso, né? Quando você vê nessa turma nova do Alma Criativa, tem uma... Eu esqueci o nome dela agora. Enfim, depois eu te falo. Ela fala um português, ela fala um português brasileiro muito bem também. Eu esqueci o nome dela. A Laís? A Mirella.
brasileira, eu acho. A mãe dela é brasileira e ela A Neuza, que faz que é lá de cima, é de Braga, eu acho. Era muito boa, né? Pá, ela vai, se joga. Ela não sabe se está grande, estava igual a mim, eu sou dessa. Se eu começo a falar, eu fico me olhando e diminuir um pouco. Mas eu sou assim, eu já entendi que eu sou assim. E eu ganho muito com isso, porque, além de tudo, eu ainda trabalho com estimulação de linguagem. Então, eu preciso ser assim, né? Eu não posso ser menor do que isso. Mas, assim, eu fico vendo a prontidão facial que ela me dá para a fala, como ela se dispõe, né? Aí que eu falo, me dá tudo que você tem, que é muito mais fácil de eu lapidar, né? Do que eu ficar tentando te colocar coisas. Entendeu? Eu não sei, eu às vezes fico me perguntando assim, da onde veio esse conceito de que a atuação verdadeira, essa atuação orgânica para a câmera é menos, não é? É como se a pessoa não sentisse, não tem nada a ver. Ó, eu vou te falar que eu ouvi isso na faculdade. Eu ouvia muito assim, você para televisão tem que ser muito menor, porque se você for menor, se você for maior do que isso, você extrapola aquele quadrado, né? E cinema, então, é menor ainda. Então, assim, esses conceitos, para mim, na época, entraram de uma forma totalmente equivocada, sabe? Eu não sei se eu gosto das palavras, porque eu acho que isso pode colocar o ator num lugar equivocado. Eu não gosto dessa palavra. É quando você fala, não, um pouquinho menos aqui, um pouquinho mais alto aqui, como se o ator fosse essa partitura, né? De que lugar a gente fala isso para o ator? Porque isso é uma forma pré-concebida de expressão de uma emoção. Quer dizer, eu expresso a minha emoção de raiva de uma forma, você expressa de outra, e depois existe aqui um lugar em que é suposto que todo mundo que sente raiva expressa daquela maneira. Mas o teu personagem expressa como, né? Isso é uma coisa que é importante a gente ir atrás e não ter medo de às vezes ser um pouco mais do que o outro, né? Porque eu acho que é equivocada a forma como foi colocada. Eu era muito jovem, por exemplo, eu tinha 18, 19 anos. Eu fico pensando isso ser dito para uma pessoa, sabe, sem experiência. Hoje eu consigo entender o menor, o sentido de menor que foi dito naquela época. Porque eu também tive bons professores e que me colocaram no telão e eu olhei e falei, uau, ele tá vendo como é que uma sobrancelha fala no cinema? No teatro, não. Então, aí eu fui entender, mas esse foi a escola que eu tive, né? E se alguém não tiver, né? E se você precisar só ouvir isso, como é que você vai trabalhar isso dentro de você? Né? Esse tamanho de fato, esse grande, né? Muito bom. Obrigada, amiga. Já estamos juntas de novo. Amém, Deus quiser. Tá bom? Muito obrigada. Nada. Gente, vou deixar depois lá na live editada o perfil da Andressa para vocês seguirem. Ela costuma responder muito rapidamente as mensagens dela sempre que pode, tá bom? Então, cuidem da voz, cuidem do espírito e bora fazer arte, né? É isso. Beijo. Beijo.